Olá pessoal, quem vos fala é o professor Sérgio Vasconcelos. Sejam bem-vindos ao curso de Desenho Técnico à Mão Livre. Nesse vídeo daremos sequência ao vídeo no qual ensinamos a primeira parte de vistas ortográficas, a interpretação dos planos, o rebatimento dos planos e como as vistas são geradas. Nesse segundo vídeo, vamos tomar este objeto. Este objeto está desenhado em perspectiva. Mais à frente teremos aulas de como desenhar os objetos em perspectiva. A aula de hoje é para entender este objeto e desenhá-lo em vistas ortográficas. Quais são os temas que a gente aborda quando ensina um aluno a fazer uma vista ortográfica? Primeiro, tipos e espessuras de linhas. Não esqueçam que nas aulas anteriores vocês fizeram treinamentos para ter um bom traço técnico. Vistas ortográficas e razões e proporções. O que são razões e proporções? Quando você faz um desenho em vistas ortográficas, é importante, mas muito importante, que você faça o seu desenho nas proporções do artefato. Nós não estamos falando de medidas. Se eu estivesse falando de medidas, eu ia usar a régua para medir. Mas eu não estou falando, porque nós estamos falando de desenho à mão livre. Para saber as proporções, eu posso, por exemplo, fazer uma divisão razoável aqui, olha. O meu objeto tem uma base de 4 unidades, tem uma profundidade de 2 unidades e tem, deixa eu ver aqui, uma altura de 5 unidades. Então eu posso dizer que o artefato tem 4 por 2 por 5. O que é que eu devo fazer inicialmente? Eu devo reservar os espaços. Aí eu reservo aqui o espaço da vista frontal. Reservo o espaço da vista lateral. Esta lateral, olha, tem que estar alinhada. Então eu faço uma linha de construção alinhando uma vista à outra. O espaço da lateral esquerda, faço uma linha de construção alinhando a vista frontal à vista superior. Esses espaçamentos são todos iguais, mas feitos à mão livre. E eu faço também, aproveitando aqui, eu faço o espaçamento da vista lateral direita. Observe que eu reservei aqui o espaço de 4 por 5 da vista frontal, o espaço de 2 por 5 da lateral direita e da lateral esquerda e o espaço de 2 por 4 da superior. Essas proporções são feitas meramente observando. Elas não ficam exatas, porque nós estamos falando de desenho à mão livre. Muito bem. Então, observando a vista frontal nesta direção, eu posso desenhar o meu contorno inicialmente desta forma. Observem que eu faço uma linha estreita, depois eu posso vir com as linhas definitivas, olha. Horizontais e verticais, paralelas, considerando um bom traço, considerando linhas largas. Vamos falar de tipos e espessuras de linhas. Essas linhas aqui são arestas visíveis ou linhas de contorno. Todas elas são linhas contínuas largas. Eu tenho aqui a minha vista frontal pronta.
este plano, se eu chamar esse plano de plano 1, este plano é este plano 1. Se eu chamar esse plano de plano 2, eu posso dizer que isso aqui é o plano 2. Observação da vista frontal do artefato. Como fazer a vista lateral? Imaginemos um observador fazendo a observação nesse sentido. Como é o mesmo objeto, eu devo fazer todas as vistas alinhadas, assim como os elementos. Vou alinhar este elemento aqui, alinhar este elemento aqui. Observe que eu faço linhas bem clarinhas, são as chamadas linhas de construção, que elas servem para você organizar o seu desenho, organizar o seu layout, alinhar os seus detalhes geométricos. E tem essa geometria em L aqui, que fica aqui nas proporções 1 por 1. Aí eu desço aqui e venho com as minhas linhas em definitivo. Estas linhas aqui são linhas de contorno. As linhas de contorno são contínuas largas. E esta linha é uma linha de aresta visível. Se eu chamar este plano de plano 3, aqui eu teria o plano 3. Se eu chamar este plano de plano 4, aqui eu teria o plano 4. Observe, plano 4, plano 4, plano 3. Todas as linhas aqui são visíveis. O que é uma linha visível? Se eu considerar o observador lateral esquerdo, ele está enxergando todos esses detalhes do artefato. Vamos considerar agora o observador superior. Mais uma vez repetindo, alinhando as vistas, eu faço aqui o contorno. Contorno da vista superior. Todo o contorno é feito com linha larga. Para fazer os detalhes geométricos, eu faço o alinhamento. Esse alinhamento é feito com linhas de construção. Este alinhamento eu posso também trazer da vista lateral e fazer aqui as linhas de arestas visíveis, que também são linhas contínuas largas. Se eu disser que isso aqui é um plano número 5, eu chamo isso aqui de plano número 5, plano número 6 é este aqui, e plano número 7 é este aqui. 5, 6, 7. 5, 6, 7. Obviamente, em um desenho técnico, a gente não faz essa numeração. Essa numeração é apenas uma maneira didática de mostrar para vocês tudo que está sendo desenhado. E essa vista lateral direita? É como se eu estivesse enxergando esse objeto daqui, olha. Eu faço um alinhamento dos objetos, olha, eu faço com as linhas bem clarinhas, linhas de construção. Essas linhas de construção sequer precisam ser apagadas. Eu faço o contorno. Vamos pensar no contorno inicialmente. Contorno, linha vertical, contínua larga, olha. É importante você ter feito aquele treinamento da primeira aula para você ter um bom traço. Aqui está o contorno da vista lateral direita. Bom, mas e essa linha que aparece na lateral esquerda, como ela será desenhada na lateral direita? Ela será desenhada com uma linha tracejada estreita. Essa linha tracejada estreita a gente chama de linha de aresta invisível ou aresta oculta. Eu tenho aqui a vista frontal do artefato, a vista lateral esquerda do artefato, a vista superior do artefato e a vista lateral direita. Todos os objetos a gente vai desenhar utilizando essa técnica.
Existirão objetos mais simples, que serão mais fáceis, e objetos mais complexos, que serão mais difíceis de desenhar. Mas todos eles seguirão a mesma técnica. Este desenho é um desenho à mão livre, não é um desenho artístico. Pode ver que ele contém falhas. Ele só tem que ser um desenho técnico, não precisa ser uma obra de arte. Quais são os itens que eu vou observar no seu desenho para avaliar e saber se você fez um desenho técnico correto e bom? O que será avaliado? Quais são os erros que você não pode cometer? Vamos elencar alguns em ordem de importância. Quais são os mais importantes? Erro geométrico. O que é um erro geométrico? É um erro que muda a geometria do artefato. Se o artefato é quadrado, deverá ser feito um desenho técnico quadrado. Se o ângulo é reto, o ângulo deverá ser lido e interpretado como um ângulo reto. Ele não terá exatamente 90 graus. Afinal de contas, estamos falando de um desenho à mão livre. Mas o leitor deverá ler e interpretar como um ângulo reto. Se for uma circunferência, o leitor não poderá ler como uma elipse. Terá que ler como uma circunferência. O mais importante de todos. Erro de norma técnica. Nessa primeira parte, nós vamos nos ater à norma técnica de tipos e espessuras de linha. Então, o desenho não atende às normas técnicas vigentes. Se ele não atende, está errado. As linhas largas, contínuas, são linhas de contorno e linhas de aresta visíveis. As linhas tracejadas estreitas são linhas de arestas invisíveis. Por enquanto, foi o que nós vimos e é o que será exigido. Mais à frente veremos outras normas técnicas e vamos exigir que o teu desenho seja feito dentro da norma técnica. Erro de proporções. Aqui não precisa nem descrever, né? O teu desenho deverá ser feito nas proporções do artefato. Ah, professor, mas eu não posso usar régua? É conveniente que você não use régua. Você deverá treinar o seu olho. Você pode utilizar algumas manobras técnicas para enxergar essas razões e proporções, como eu fiz aqui, olha. Eu fiz uma pequena escala, marquei 4 unidades. Uma pequena escala, marquei a mesma unidade, aí deu 5 aqui. Aqui deu 2 unidades. Não é exato, claro que não é exato, é feito à mão livre. Mas quando você desenha à tua vista, as proporções deverão ser obedecidas. E, finalmente, a qualidade gráfica do desenho. Ou seja, o teu desenho deverá ter um bom traço. Na primeira aula, a gente fez alguns exercícios de como obter um bom traço. Se você conseguir fazer o seu desenho com a geometria correta, obedecendo às normas técnicas, nas proporções corretas e com um traço de qualidade, com certeza você terá uma avaliação máxima no seu desenho. Suponhamos que você cumpra essas 3 etapas iniciais. Ah, professor, eu consigo enxergar a geometria, eu sei a norma técnica, eu fiz nas razões e proporções, mas eu não consigo ter um bom traço. Esses 3 primeiros itens são os mais importantes. Se você fizer um desenho belo, melhor. Entretanto, o mais importante é que você cumpra esses 3 primeiros, que a gente chama de erros. Esse aqui é uma avaliação estética. Para encerrar esse vídeo, vamos dar aqueles avisos importantes, né? Assista aos vídeos, pratique bastante, isso aqui é importante. Pratique, pratique, pratique. Quanto mais você praticar, melhor você ficará. Visite a sala de aula virtual e, se tiver dúvida, consulte o seu professor. Forte abraço, até a próxima aula.